Pessoal, então começando aqui o Encontros Malê, hoje a gente recebe Eliana Alves Cruz. Eliana é escritora e jornalista, venceu o prêmio da Fundação Palmares em 2015 com o romance Água de Barrela, publicou pela editora Malê o romance O Crime do Cais do Valongo em 2018 e em seguida publicou também pela Malê o romance, a edição comercial do romance Água de Barrela. Além de romance, Eliana também escreve contos, participou de diversas antologias, uma delas que é uma publicação que a gente tem um carinho imenso e um respeito muito grande, que é Os Cadernos Negros, que é uma publicação de São Paulo. Eliana também participa de uma publicação aqui da Malê que se chama Do Índico e do Atlântico, Contos Brasileiros e Moçambicanos. Publicou esse ano, foi esse ano, Eliana, um livro infantil? Final do ano passado. Dezembro do ano passado. Dezembro do ano passado, o livro infantil. É muito bonito também. Ela vai conversar pela Nandiala, ela vai conversar com a gente aqui sobre esse livro. Eliana, eu acho que a gente não tem como começar essa conversa sem falar um pouquinho sobre esse tempo que a gente está vivendo, né? Então, eu queria um pouquinho a sua opinião, em como, não a sua opinião, mas enfim, como você vem reagindo a essa situação de isolamento social e essa crise política terrível, como a escritora Eliana Alves Cruz vem reagindo a isso. Pois é, né? A escritora está preocupada. Está preocupada. Estou aqui confinada com 2 jovens, né? Meu filho tem 20 anos, minha filha está com 13. Então, somos aqui de gerações diferentes convivendo 24 horas, 7 dias na semana dentro de uma casa. É um Big Brother às avessas, né? A gente está aqui num mergulho intenso. Eu vejo isso como... no futuro, vai ser assim... Era uma vez, no tempo da grande pandemia mundial de Covid, de cólera, né? Quando a gente... Cólera não, olha eu já no Água de Barrela, né? Do coronavírus, quando estávamos todos confinados. Então, a gente está vivendo algo inédito para as nossas gerações. Acho que meu pai, até para a geração do meu pai, a pessoa mais velha da minha família vai fazer 100 anos ano que vem, nasceu na epidemia de gripe espanhola. Então, na pandemia de gripe espanhola, eu vejo como uma volta da humanidade, né, para capítulos que nós já vivemos, porque nós não aprendemos. E toda vez que a gente não aprende algo, a gente vive aquilo de novo, né? Então, a gente está aqui de novo vivendo uma pandemia, de novo confinados e tendo que repensar nossas vidas, tendo que repensar nossas vidas em sociedade, como é que a gente se relaciona com o vizinho, com o filho, com a gente mesmo, né? Eu vejo pessoas muito incomodadas de estarem consigo mesmas. O afastamento social, óbvio, que é uma coisa que incomoda, todo mundo quer sair, quer isso, mas as pessoas estão sendo obrigadas a se olhar no espelho todo dia, né? E a se reinventar todo dia, e se ocupar, por mais que estejam trabalhando dentro de casa, é uma outra relação, né? E eu acho que o mundo também vai mudar a forma como vai valorizar mais o nosso tempo com o outro, porque a gente não pode mais perder tempo de sair de casa e não estar com as pessoas que, de fato, agregam alguma coisa à nossa vida, né? Eu acho que a gente vai ressignificar também o nosso espaço público, a forma de estar em público. É tudo muito louco, né? E novo também para a gente. É quase como criar uma nova cultura, né? A cultura que eu digo como forma de viver, né? A gente vai modificando totalmente a nossa forma de viver, assim. E acredito que quando a gente sair dessa, espero, na verdade, a gente esteja um pouco diferente, né? Esteja com outros valores. Vamos ver se dessa vez a gente aprende um Eu acho pouquinho. que quero que a gente saia realmente pessoas melhores, né? Eu fico vendo a questão da Itália, por exemplo, né? Hoje um número estarrecedor, 900 mortes por dia, e a gente sabe que isso é mais, né?
todo o número oficial é sempre subnotificado, porque tem casos que nem chegam às estatísticas. Então, uma nação perdendo essa quantidade de cidadãos e cidadãs num único dia é um troço que dá muita aflição no coração, mas também me faz refletir muito, principalmente com relação às nações europeias, o tanto que relativizaram o valor da vida de outros povos, né? A gente tem uma crise humanitária seríssima, que foi a questão dos refugiados, recentemente, me causou espécie como parte da população italiana, né? Principalmente, e olhava para aquelas pessoas que estavam fugindo de epidemias terríveis, de catástrofes, né? E de conflitos seríssimos, e estavam buscando um acolhimento, buscando uma vida melhor. Como parte daquela sociedade foi completamente fria a esse drama humano. Então, eu não gosto dessas coisas deterministas e fatalistas. Causa, isto é porque é um castigo. Não, não é nada disso, né? É um pouco inocente pensar desse jeito. Não é isso. Mas é a forma como um ser humano olha para o outro, né? E a gente precisa realmente entender que todos nós estamos conectados de alguma maneira. Né? De alguma maneira estamos todos conectados. Uma pessoa lá no interior da China, isso começou com uma pessoa, não sei onde, não sei se exatamente na China ou em algum lugar da Ásia, mas começou com um ser humano. E se a gente pensar na escala que isso alcançou, da medida do comprometimento que a gente tem que ter uns com os outros. Agora, eu fico pensando também, quer dizer, hoje eu fui ao supermercado e acabei pensando um pouco sobre isso. Quer dizer, os problemas que já existiam, como o racismo, por exemplo, ele não deixa de existir por causa da crise. Quer dizer, os negros continuam sendo vigiados nos supermercados. Então, como a gente pensa isso, e aí eu vou até fazer uma relação muito breve com o seu romance, com Água de Barrela, também fala de uma crise nesse sentido. Quer dizer, como a população negra, a questão da população negra, ela precisa ser resolvida independente de qualquer crise, porque ela só se agrava quando vem uma crise. Né? Ela só se agrava quando vem uma crise, porque são aqueles corpos descartáveis. Eu hoje li uma notícia estarrecedora, né, que os jogadores de futebol, Drogba, o Eto'o, revoltadíssimos, porque alguns médicos franceses cogitaram testar a vacina aonde? Na África. Na África. Então, sabe, a gente vê que a humanidade não está aprendendo, né, com isso, como numa crise humanitária dessa, como a gente está de saúde pública, como alguém pode formular uma questão dessa. Então, são coisas que não saem de férias, são questões que não entram em quarentena nunca, estão sempre aí e agravadas pela crise mundial, pela crise das pessoas, né? E é realmente impressionante como isso está. Porque eu acho, Wagner, que assim, as pessoas dizem assim, a vida vale mais que tudo. A vida não é um valor absoluto. Tem sociedades que a vida, né? Se pensa num suicídio, por exemplo, pilotos suicidas, homens-bomba, uma sociedade que é criada para pensar que a sua vida é descartável em prol de alguma causa. Então, a vida não é algo acima, um bem máximo para toda a humanidade, né? O que é, na verdade, muito caro, que eu acho que está em todas as legislações, inclusive, é aquela questão da dignidade e da honra, né? Eu acho que, não sei se existe no mundo algum país que não prevê alguma pena para caso você morra e alguém resolva te difamar. Sua família tem direito de reclamar, porque você não está mais aqui para se defender de tal coisa. Então, a sua honra, a sua imagem, a sua história vale mais que a sua própria vida, às vezes, né? E aí é que a gente coloca isso num nível assim, a gente trazendo para o reino da criação, né? Para o reino das escritas e das criações literárias, é aí que a gente pode formular algumas possibilidades, né? E discutir determinadas coisas, colocando nos personagens todos os nossos questionamentos.
Já pegando seu gancho e falar em literatura, então eu listei aqui algumas personagens escritas por mulheres, de romances de mulheres. Então, a Damiana, Moana Lomoé, são os personagens criados por você. A Bará, a Maréia, de Miriam Alves. Conceição Vicêncio, Maria Nova, de Conceição Evaristo. Quem de Ana Maria Gonçalves. Ayomide, de Luain Zaila. Bibiana, de Aline França. Nós somos da mesma geração, então e toda a minha formação como escritor, esses personagens não estavam, né? Eu me formei como escritor e como leitor com personagens brancos escritos por autores brancos. Queria que você comentasse um pouquinho como essas personagens negras chegam até você e qual a importância que elas têm na sua formação. Pois então, eu também, né? Imagina, na escola jamais, não tive contato com nenhuma personagem negra protagonista e falando em primeira pessoa, jamais. E na faculdade também não me lembro. Eu fiz jornalismo, né? Agora, tem uma coisa interessante, né? A literatura norte-americana foi o que me chegou primeiro, né? Porque é Toni Morrison, é Alice Walker da Cor Púrpura, são aquele universo. Eu ficava muito intrigada. Por que aqui a gente não tinha nenhuma história, né? Não tinha histórias com aquela profundidade de personagens negros e negras. E ficava naquela angústia de me procurar também, né? Nos livros e tal. Até que um dia eu tomei coragem, né? De dizer, peraí, eu vou tentar, né? Eu vou tentar. Porque também a gente não se vê nesse lugar, aqui no Brasil pelo menos, não se vê nesse lugar da escrita, né? E aí a gente demora a engrenar nesse universo. Eu recentemente estava procurando um livro, né? Um livro, minha irmã foi fazer uma fala numa universidade nos Estados Unidos, e aí eu pedi a ela um livro, que era um dicionário, só com autoras negras. E eu fiquei olhando aquilo ali, mais de 200 pessoas desde o século XVIII escrevem, né? E relatam coisas, meu Deus, como a gente está aqui tão defasado, né? Nessa narrativa. Então a gente está meio que saindo praticamente do nada, né? Porque assim, temos. Alô, você está me vendo? Tô. Deu uma giradinha aqui. Somos poucas ainda, né? Você tem toda essa coleção de personagens que você citou, considerando o universo do Brasil, né? Considerando aí o nosso país e o tamanho, a pluralidade, caramba, é muito pouco, né? Muito pouco mesmo. Então, eu acho que ainda estamos construindo toda uma gama de personagens e de histórias que tragam o outro lado, né? Outras visões de mundo. Eu estava pesquisando sobre as editoras afro-americanas e na década de 50 eles já estavam criando editoras assim. Quer dizer, a gente aqui no Brasil, a gente começa a ter isso no final da década de 70. Então, assim, quase 20 anos depois que a gente começa a ter. Então, hoje nos Estados Unidos já existe um mercado fortíssimo que produz livros com protagonismo negro, mas a gente vê que isso já vem já 50 anos, 60 anos, como a gente está atrasado. E, por outro lado, como lá também, não há mais uma resistência a essa ideia. E aqui no Brasil a gente ainda vive uma resistência a essa ideia, né? Eu escuto ainda, faz sentido ter uma editora que prioriza editar autores negros, a literatura não tem cor, enfim, então como a gente precisa avançar muito para amadurecer em relação a isso. Tem um comentário aqui, deixa eu ler. A professora Vanusa, que comentou, no cinema também a gente teve mais contato com artistas negros, estadunidenses primeiro. Isso também eu ficava muito com essa impressão assistindo as séries americanas, que faziam sucesso no Brasil, isso que eu achava muito esquisito, tipo, o adolescente assistindo séries americanas que eram sucesso no Brasil, e a gente não produzia isso, né? Como ainda não produz? É isso que eu ia falar para você, como ainda não produz. A gente ainda
tem esse conteúdo. É muito engraçado, né? Muito curioso. Eu me lembro é isso que você falou, né? Da resistência, aquele livro da Grada Quilomba, né? Memórias da sim, Plantação, fala os estágios, a negação, a aceitação, a reparação. A gente ainda está no estágio da negação, a sociedade brasileira, com relação, né, ao é, racismo e aos seus efeitos, a gente ainda está lutando com o estágio da negação. E como a gente ainda, como disse o Malcolm X aí no manifesto que fizemos aí uns dias atrás, né, que botou essa citação do Malcolm X, se você está com uma faca cravada nas costas e as pessoas não admitem que a faca está lá, né, como é que vai sim, curar, sim. como é que vai curar a ferida? A sociedade brasileira não admite que a faca está lá cravada e que está produzindo dor e que aquilo precisa ser curado. Então, é um efeito dominó, né? E com efeito, por conta disso, a gente não tem o incremento das editoras que trabalham esse segmento, né? A multiplicação, os autores demoram também a aparecer, as histórias também demoram a circular. Eu sinto que agora, nessa pandemia, muita gente parou para ler o Água de Barrela, porque eu estou recebendo um montão Ah, que bom. ou seja, o livro estava ali no stand-by. Peraí, deixa eu ler esse negócio que está aqui, né? E as pessoas estão descobrindo o livro, né? Ou estão pedindo, por conta dessas lives todas que a gente tem feito, a coisa está começando a circular. Mas você vê o tempo, né? Eu publiquei em 2016 esse livro, né? Sim. Então agora é que ele está meio que engrenando, de verdade, né? Ganhou prêmio. A Conceição Evaristo, ela comenta um pouco isso, né? Como para a gente demora mais tempo a falar, eu sou reconhecida, mas como demorou tanto tempo para que isso chegasse? É como se tivesse um tempo maior que a gente precisa. Agora, falando do Água de Barrela, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o livro. Assim, nosso tempo é breve, mas que desse um pouquinho, uma ideia do que trata o livro. Então, é um livrão, né? Eu gosto demais dele. Sou suspeitíssima para falar. É porque, primeiro que foi minha estreia na literatura e ele conta uma história romanceada de um ramo da minha família, são 170 anos de história, então atravessa períodos, vai ali, né, do Brasil Império até a Primeira República, mais ou menos, né, até hoje, né, até o século XXI, porque foi quando eu terminei o livro e aí no final eu faço um apanhado. Foi uma volta ao banco escolar também, para olhar todos aqueles fatos históricos desse período, desse recorte de tempo, mas com uma outra mirada, o que é muito interessante, né? A gente estudar aquilo que a gente estudou lá atrás, no ensino fundamental, no ensino médio, mas já com toda a nossa bagagem de vida, e entender que, peraí, né? Esse episódio aqui teve isso aqui. Como aquelas pessoas viviam e sentiam os efeitos daquilo tudo na vida delas. E foi um mergulho muito intenso mesmo. Eu cheguei a somatizar determinadas coisas. Tive longos períodos de ida e vinda, porque primeiro que eu contei com o auxílio luxuoso da minha tia-avó, essa que vai fazer 100 anos ano que vem, que é a tia Nolina, tia Nunu para os íntimos, e tia Nunu tinha aquela memória toda, né? Ela estava tudo guardado com ela. Só que ela é diagnosticada com esquizofrenia. Então eu fazia as entrevistas com ela, mas tinha que dar um tempo, porque aquilo mexia tão fundo e ela tinha crises, ela surtava, porque ela voltava de verdade naquela memória, né? Ela sonhava à noite, gritava, chamava o nome das pessoas, dava um trabalhão para minha família, me sentia um pouco culpada por isso. Então eu ia lá, mexia na memória dela um pouco, dava um tempo. Ia lá, mexia. No final, né? Foi um processo de 6 anos, assim, né? Então, no final, ela já me dizia: não, quando você vier, sempre que você vier aqui, você me pergunta, porque quando você sai, eu lembro de alguma coisa. Então, ela já estava começando a conviver melhor com todas aquelas lembranças. E aí foi muito bacana olhar para aquelas pessoas desse jeito, né? E também superar o preconceito que a gente sempre tem com a questão da doença mental, que foi acessar a memória dela e aprender demais com ela, né? Apesar de todas as dificuldades que ela tem.
e enfim. E aí saiu Água de Barrela, né? Muita história ficou pendente, eu fiquei ali tentada a falar de um montão de outras coisas, que eu pretendo ainda continuar. Água de Barrela, Tentada aí vai falar, né? Porque vem o 2 aí. tentando muito escrever isso. Aí já está me levando 10 anos, né? Porque foram 6 anos para escrever, já tem É, 4 anos de publicado, são 10 anos de pesquisa, né? Porque é uma história que caminha paralela, de personagens que estão ali, mas são secundários e agora eles vão assumir o protagonismo e os do Água de Barrela vão para o segundo plano. Né? É uma história que caminha paralela. Muito interessante e que passa pela pandemia do cólera também, né? Porque tem um personagem ali chamado Mateus, né? Que era o meu bisavô. Ele é contemporâneo do Manuel Quirino, o abolicionista Manuel Quirino, que também muita gente não fala dele, né? E é um personagem importantíssimo principalmente para aquela região do país, no tocante à abolição. Os dois eram de Santa Amário, contemporâneos e perderam os pais nessa pandemia. E são pessoas que se formaram assim com excelência nas suas áreas, né, na sua formação. O meu bisavô chegou a estudar na Inglaterra em 1850, ele nasceu em 1853, ou seja, em plena escravidão. E trazer essa história, essa pesquisa, está me custando assim uma loucura. Mas vai sair, vai sair. Então, esse é e o ao Água. mesmo tempo, quando você. Desculpa te interromper. Mas quando você entrega, né? Quando você chega ao romance Água de Barrela, ele é um pouco a história da trajetória das mulheres negras no Brasil, né? Porque é outra coisa também que é interessante a gente pensar, que é uma história com pouquíssimas exceções. Então, você consegue construir naquele romance quase que praticamente a história da mulher negra no Brasil. Tem um trecho que eu acho muito bonito, que é quando ela diz que a personagem diz que ela viveu de uma determinada forma, mas que as filhas não vão viver. Isso eu acho fortíssimo, assim. Poderia comentar um pouquinho? Essa é a Damiana, né? Que ela diz: eu vou lavar todas as latrinas dos brancos, mas ninguém depois de mim vai fazer isso. Ou seja, é a total noção da humilhação que aquilo representava, né? É a total noção do tanto de subalternização, né? De que ela podia muito mais. Eu acho que a Damiana era minha bisavó, e eu fico pensando sempre, né, do grau de frustração dela, porque ela teve alguma instrução, né? Ela estudou naquele colégio de freiras, tinha aquela letra linda, Sim. a foto que está no livro, atrás tem uma dedicatória dela para a irmã, para Dodó. Então, aquela letra cursiva bonita, ou seja, ela aprendeu a escrever bem. Imagina uma pessoa que tem alguma instrução, que tem alguma. Para aquela época, saber ler, saber escrever naquele. E ter que lavar a latrina, ter que, sabe, É. viver lavando a roupa, e sempre subalterna, e sempre humilhada. Aquilo devia ser um grau de frustração gigante para ela. Eu E penso sempre em duas figuras da literatura. Helena, se eu estiver te interrompendo muito, você me diz, para você seguir, tá? Mas tem duas figuras que eu acho da literatura que sofreram muito com essa consciência do seu potencial e sem poder exercer isso, que, no caso do Lima Barreto, eu acho que isso leva o Lima Barreto ao fim total. que ele teve, e a Carolina Maria de Jesus, que também era totalmente, a gente lê a obra da Carolina, você vê que ela era totalmente consciente da potência dela. Ela não duvidava disso. E, ao mesmo tempo, o mundo não comunicava a ela isso, que ela tinha consciência. A, Né? Então, essa é uma situação bem difícil. Assim. a Quase, eu Carolina. acredito que seja quase enlouquecedora. Não, a Carolina, para mim, é uma super inspiração, super. Sempre que eu me vejo tentada, eu não vou conseguir, eu não sei o quê, eu lembro, não, Carolina fez, porque a vida da Carolina, né? No livro que vocês mesmos editaram, a biografia dela, do Tom Farias, caramba, meu Deus do céu, quando a gente leu tanto que aquela É, mulher, e como ela transformava esse sofrimento em arte, é um negócio poderosíssimo. E essa certeza, né? Essa certeza do talento dela, esse total orgulho
na verdade, foi ela que chamou a atenção do Audálio, né? Não foi ela que descobriu o Audálio, a Conceição sempre fala isso, né? Não foi o É Audálio consciente. da Carolina, não foi a Carolina que viu nele uma oportunidade e chamou a atenção dele. Então, esse grau de autoconhecimento, isso é muito sofisticado, né? E essa coisa das mulheres, a autoestima da Carolina e de personagens que eu vejo, como a da minha própria Damiana, né? E mais, né, Wagner? Elas terem a capacidade de fazer um plano. Porque Sim. o Água de Barrela, né? Ela falou, bom, ok, tá complicado, eu não vou conseguir do jeito que eu quero, mas vamos lá. Quem vem depois de mim vai fazer o quê? Vou investir como para que essas pessoas não tenham que passar por isso, né? É. Então quando eu percebi isso, eu chorei, porque eu falei assim, meu Deus, olha só, porque não era só a educação formal, não era só botar lá no banco da escola. Era aula de piano, era aula de idiomas, todo o conhecimento agregado que aquelas pessoas brancas com quem ela convivia possuíam. Assim, não basta saber ler e escrever, não basta frequentar a escola, é preciso cultura. Então, meu pai sempre relata isso, que ela levava ele para saraus de poesia. Ela dormia, coitada, porque trabalhava de faxineiro o dia inteiro, morta de cansada, ela dormia, mas ela não deixava ele dormir. Quando ela percebia que ele não estava prestando atenção, ela cutucava ele. Não, presta atenção nisso aqui, tem por você. Né? E, Isso e fez efeito. Então, eu acho que esse plano é fruto de uma estima muito elevada. sim. Eu vou ler aqui alguns comentários. Lugar de Livros comentou: Água de Barrela mexeu comigo como nenhum livro em toda a minha vida. Não serei a mesma pessoa depois dessa leitura. E que bom. Wesley Correia comentou: Eliana é para mim, ao lado de Conceição e Miriam Alves, uma das maiores vozes da ficção brasileira contemporânea. Uau! Olha! Simone da Costa: Wagner pede para Eliana falar da transição dela do jornalismo para a literatura. E aí, essa é outra questão, né? Essa é outra questão. Então, eu queria fazer história. Simone, eu queria fazer história, né? Queria fazer a faculdade de história. Minha mãe, que era professora do ensino fundamental, jamais! Você vai parar na sala de aula, vai ganhar tão pouco. Ela, nossa, foi uma briga. Aí eu resolvi fazer seguir essa profissão de milionário, que é o jornalismo. Tô muita coisa, né? Mas eu sentia que eu precisava escrever. Eu precisava de uma coisa que tivesse escrita. E aí enveredei pelo jornalismo. Óbvio, né? As contas começam a bater, a vida começa a andar, a gente tem filho, tem conta para pagar, tem um monte de coisa. Eu fui lá trabalhando. Eu trabalhava com esporte, que é um mundo absorvente, né? Você tem evento todo final de semana. Viaja alucinada, eu já viajava alucinadamente, nunca tinha o tempo para realmente parar. Até que um belo dia caí doente, óbvio, né? A pessoa trabalha, sei lá, uma década sem tirar 30 dias de férias, um dia cai doente. Caí doente, aí o médico falou assim para mim, olha, você nunca mais na sua vida vai fazer isso de não tirar férias na sua vida. Esse ano você vai tirar 30 dias de férias. Do dia 1º ao dia 30 e vai sentar em casa. E aí, como a gente está acostumado a trabalhar demais, o que a gente faz, né? Descansa quebrando pedra. Sentei, olhei aquele computador, mas assim, acho que agora vou começar a escrever alguma coisa. E aí, olhei para essa história que a vida toda eu quis escrever e comecei. Comecei a escrever, a pesquisar, a escrever. E quando mandei para o meu pai um primeiro texto, ele chorou muito. Quando ele chorou muito, é agora, é aqui. Ele se emocionou, ele me chancelou ali, aí eu pronto. Aí sentei e comecei a escrever e nunca mais consegui parar. Né? Nunca mais consegui parar de escrever. Hoje é uma coisa que faz parte da minha rotina, nem que seja, sei lá, um post engraçado no Facebook, eu não consigo não escrever. Não olhar o mundo e pensar em algum tipo de escrita. Eu já estou aqui com os contos do Corona na cabeça, né? E Eliana, também nem foi tanto uma transição, né? Porque você continua batalhando como jornalista, trabalhando. Faço frio. Não tem.
Que é outra coisa que acho que você poderia comentar também, como vem sendo sua vida como escritora. Porque às vezes você tem uma ilusão de que é só escritora e vive exclusivamente disso, e a gente sabe que ser escritor não é isso no Brasil, né? Poderia comentar um pouquinho? Nossa, ser escritor é... Ai, gente, olha só, eu moro em Vila Isabel, uma casa pequena, pago aluguel, é um negócio difícil, tem 2 filhos aqui para criar. Então, eu faço freelas de jornalismo, né? Eu escrevi coluna no Intercept, eu escrevo para a Federação Internacional ainda de Natação, eu escrevo para revista, enfim, faço trabalhos na área de jornalismo. Hoje, ser escritora é uma profissão para mim, eu tenho isso num nível profissional, participo de eventos que são remunerados, publicações, uma série de atividades ligadas à literatura que me rendem, sim, algum capital. Na verdade, as pessoas têm muita romantização dessa coisa da escrita, né? Eles acham que é uma inspiração e a pessoa senta. Não, escrever também é disciplina, é exercício. Você faz melhor aquilo que você faz sempre. Então, se você quer escrever bem, tem que escrever muito. Uma atividade mais de jogar fora do que aproveitar, que a gente joga muita coisa fora, né? Sim. Mais de jogar fora do. E esse exercício de escrever e jogar fora, de escrever e rasgar, escrever é uma coisa constante que não para. Se eu tivesse que. Às vezes eu não nem leio mais, porque toda vez que eu leio os livros eu tenho vontade de escrever tudo de novo. Não, peraí, isso aqui eu podia ter aprofundado aqui. Porque é isso, né? A vida vai andando, a gente vai olhando outras coisas, vai. Então, não existe muita fórmula mágica também, né? A gente tem que tem que desmistificar um pouco a figura do escritor. Porque eu acho que isso afasta, também é um Sim. de afastamento, principalmente do pessoal, né, da população negra, que acha que existe, assim, uma coisa de uma elite. Não, 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 por favor, né? Não se constranjam diante de vocês mesmos, porque a gente às vezes tem vergonha da gente mesmo. Você escrever, isso é horrível, vamos botar isso aqui na gaveta. Não é você que vai dizer se isso é horrível ou não. Dê para outra pessoa ler, sabe? É importante isso, esse exercício de desprendimento também. E, principalmente, de abertura crítica, né? Eu acho que as pessoas... E isso para a gente pega muito, porque como a gente vem desse massacre da exigência, da excelência o tempo todo, a gente não pode ser mediano, a gente tem sempre que ser genial, já reparou isso? Né? A Sim. gente não pode ser mediano, não pode errar. Pode errar. Olha o que aconteceu aí com a Maju, nesses 2 episódios de racismo que ela sofreu. É uma exigência por excelência. Enquanto que, meu Deus, a gente abre os telejornais, quanta gente erra o tempo inteiro, mas a menina não pode cometer nenhum deslize. O erro do branco é muito naturalizado, né? Não só o erro, como a própria mediocridade também é naturalizada. É algo assim, comum. Exatamente. Tem pessoas que, enfim, né? E aí a gente também se cobra muito. Isso tem um efeito colateral pesado para a gente. A gente se cobra muito e por essa cobrança a gente também se limita, né? Porque a gente fica com medo daquela crítica, fica com medo de... E a crítica faz parte do processo, né? Faz parte do processo de aprendizagem, faz parte do processo. O Água de Barrela eu dei para um grupo ler, minha família leu, né? Meus irmãos, meu pai. A Lia Vieira leu antes, uma amiga minha, muito amiga, Carla Cíntia, leu antes, né? Fizeram apontamentos aqui e ali. Faz parte do processo. Eu acho que a gente tem que desmistificar justamente para que as pessoas se incentivem a criar. Concordo. Eu vou ler um comentário aqui que eu acho que você vai gostar muito de comentar. Ouço dizer, é da Natália, ouço dizer que a Água de Barrela é toda atravessada por Firmino, como Xangô. E vejo Exu em Um Crime do Cais. Quem seria o personagem exusíaco? Seriam todos simultaneamente? Olha, Exusíaco. essa palavra, né? Então, meu Deus, isso aí é um babado, hein? Isso é um babado. Porque o que acontece? A minha família
tem uma história com Xangô mesmo, de verdade, né? Aquilo que eu conto lá é verdade. Aquela guia realmente existe, tá aí. Fiz consultas para saber, inclusive, se eu podia, se eu estava autorizada, que eu não sou louca, né? Que eu não vou mexer com isso, a contar essa história e o que eu devia fazer com ela. E aí foi me recomendado guardar, é uma relíquia, e contar a história. Então, tem ali realmente uma história fortíssima com Xangô, da minha família inteira. Exu, né, essa energia do movimento. Tá em tudo ali, né? Tanto no Água de Barrela quanto no Cais do Valongo. Tá esse movimento, né? A passagem, né? A encruzilhada dos tempos, a transição de uma era para outra, de uma geração para outra, de um lugar para o outro, do Aiê e do Orum, né, todo esse mundo que se mistura, a própria questão da história, né, que tem aquela passagem de Exu, né, que sempre citam, né, que Exu matou um pássaro ontem com a pedra que atirou hoje. É exatamente isso que a gente faz quando a gente traz essas histórias. A gente está escrevendo hoje, resolvendo coisas lá do passado. Então, são conceitos e entidades sofisticadas, lindas, belíssimas, que eu respeito, reverencio, acho que permeiam tudo que eu faço, né? Tudo mesmo. Eu acho que são energias e forças que estão comigo, fazem parte de mim, e que eu aceito de todo o coração. E as pessoas percebem. O que é bonito é isso, né? As pessoas percebem. É uma coisa tão viva, né? Que tá ali, tá explícito. Eliana, a gente falou da Damiana, eu queria comentar agora sobre a Moana, o crime do Cais do Valongo. Se falasse um pouquinho sobre, quer dizer, primeiro apresentasse para quem ainda não leu um pouquinho o romance, falasse especificamente dessa personagem. Aí, o crime do Cais do Valongo. E o Água de Barrela aqui, ó. Então, a Moana Lomué, né? Eu comecei a mergulhar na África Austral, porque a gente sempre fala do mundo iorubano, né? Que é o último fluxo de escravizado para cá, né? O pessoal ali do Golfo do Benin e tal, que é o meu pertencimento, é a minha origem, inclusive atestada por teste de DNA. Eu fiz esse teste recentemente. Né? Tanto Chanunum falou e o teste comprovou. Mas aí a África lá de baixo, né? A África Austral, quem eram aquelas pessoas? E aí, eu vendo lá todas aquelas obras do Cais do Valongo, todos aqueles objetos surgindo do meio da terra, né? Do chão, brotando do chão, os ancestrais dizendo: meu Deus, estamos aqui, contem a nossa história. Eu vi que ali tinha uma história não contada. E comecei a fazer, como sempre, as minhas incursões, aí, as minhas pesquisas aqui por conta própria. E tem ali no Arquivo Nacional, quando eu fui pesquisar para o Água de Barrela, tem uma exposição ali que eu acho que é permanente, né, no Arquivo Nacional, que tem o original da Lei Áurea, tem ali né? E ali tem um documento, tem dois documentos muito interessantes, que é o seguinte: digamos, um decreto assinado pelo Paulo Fernandes Viana, que é o inspetor aqui do crime do Cais Valongo, o intendente, reprimindo uma festa de negros no Rio de Janeiro. E outro é a relação de um navio apreendido, apreendido pela Inglaterra, né? Um negreiro já no período proibido do tráfico. Aí tinha lá Quilemane, Moçambique, Quilemane, Moçambique, Moçambique, Moçambique. Falei, gente, o Rio de Janeiro é todo moçambicano, né? Muito moçambicano. E aí fui pesquisar e descobri que eu não sabia nada. Fiquei muito fascinada com tudo ali, né? Com várias coisas, vários lugares lindos e culturas lindas. E achei lá no interior de Moçambique relatos sobre determinadas populações. Interessantíssimo, né? Aquela questão da iniciação. Falei, poxa, e se eu fizesse um romance com uma personagem que saísse daqui e viesse parar no Rio de Janeiro? Porque aquela parte da África,
naquela época, tinha mais a ver com o Brasil, né? O relacionamento era mais intenso do que, por exemplo, o centro do Brasil, né? O centro-oeste do Brasil. A gente tinha mais ligação com Luanda, com toda aquela parte ali, né? Do que... E, inclusive, tinham pessoas que exerciam cargos públicos lá e cá. Tinham casas comerciais que atuavam dos dois lados e vendiam de tudo. Uma E conexão cultural também, né, Eliana? cultural, comercial. Descobri uma casa do Rio de Janeiro, essa Casa Rio de Janeiro, chamava com esse nome. E eu botei no livro, né? Casa Rio de Janeiro. Olha que coisa interessante. Enfim, aí criei essa história toda. E a Moana, ela foi surgindo, né? E eu peguei, achei um dicionário de Macua na internet e olhei e falei assim, bom, qual o nome que eu vou dar para essa personagem? Moana, o significado de Moana em Macua é criança. Eu falei, vou dar o nome de Moana, porque ela começa muito pequena, né, na história dela, ela vai para a capital e depois vem para cá, escravizada. Então a Moana é uma personagem assim muito especial, eu acho ela belíssima. Ela tem uma suavidade, né? Ela tem uma suavidade e ela também tem um pouco da minha experiência das minhas viagens com o esporte. Porque todos os lugares que eu fui 4 ou 5 vezes à China. Em várias cidades da China, tem aquele supermercadão que vende tudo baratíssimo. E ali trabalha um pessoal que, assim, é um trabalho escravo. As pessoas trabalham por um prato de comida. As pessoas trabalham por... E eu uma vez conheci uma menina, ela falava, Wagner, sei lá quantos idiomas. E eu perguntei para ela. Ela falava inglês, ela falava italiano, ela falava francês. O tempo que eu fui na barraquinha dela lá, ela falou com vários turistas em várias línguas. Eu falei, menina, mas aonde você aprendeu isso tudo? Você é aqui no mercado. Aqui, aprendi aqui. Então, eu falei, nossa, que coisa incrível. Então, uma pessoa que está em contato com um porto comercial, né, ela absorve culturas diversas, Que sacada. né? Ela Sim. absorve culturas diversas. E eu coloquei isso na Moana. Ela vai para lá, ela absorve culturas diversas e ela vem para cá com todo esse somatório de coisas, né? O pertencimento dela, óbvio, né? Ancestral e tal, mas coisas que ela absorveu de outras culturas, de outros povos, línguas, a facilidade dela para línguas, a facilidade dela para aprender o português, para aprender a ler, para aprender a escrever. Tem gente que tem essa capacidade, fica um mês num lugar e aprende o idioma, né? Eu acho que tem personagens que embora o autor coloque lá descrições do personagem, né, como muitos autores gostam de fazer, mas ele tem pouca forma. Ela me parece muito inteira, assim, você lê, você imagina ela caminhando, ela falando. Acho que não à toa o livro vai ser transposto para o cinema, porque de fato os personagens eles têm muita forma, né? Eles estão muito vivos de certa forma. Assim. São vivos, eu imaginei mesmo, porque eu sou essa louca, né? Eu sou essa louca que fica com o livro 24 horas na cabeça e fico imaginando as pessoas e as situações, escuto 1000 músicas, às vezes não músicas, às vezes um rap, sei lá, né? Mas que me traz aquela emoção que eu quero passar ali naquele momento. Eu preciso estar imbuída disso para poder escrever. Né? Não sei se é um defeito, se é uma qualidade, mas eu escuto e eu vou visualizando aquilo e vou escrevendo, porque eu já falei isso em algumas palestras e tal. Uma vez, até o Rodrigo França, nem sei se o Rodrigo está por aí, o Rodrigo França fez um vídeo naquele programa que ele faz, né, sobre dislexia. Eu sou diagnosticada com dislexia, ele também. Então a gente estava trocando uma figurinha sobre isso e ele colocou lá no programa. Então, ler para mim foi uma coisa muito sacrificada no início, né? Na infância, principalmente. Porque eu começava numa linha e terminava em outra. Então, aquilo me cansava alucinadamente. Então, muitas pessoas que não dizem que não gostam de ler, que principalmente criança e adolescente, a gente tem que prestar atenção. Talvez não seja um não gostar de ler, seja uma dificuldade mesmo, né? E quando eu tratei isso, a vida fez assim, aí eu mergulhei na literatura. Mas antes disso, eu tinha uma cultura muito visual. Né? Eu mergulhava no audiovisual. Então, quando eu escrevo, recursos visuais, audiovisuais. Eu sempre visualizo muito.
para poder criar aquele cenário e a pessoa conseguir visualizar a cena. E eu acho que isso aqui que chama a atenção de muita gente, né? As pessoas conseguem realmente mergulhar na história. Eu vou ler aqui alguns comentários, a gente já está fechando, que a nossa conversa é breve, mas deixa eu ler aqui. A Constância Duarte, dizendo sua pesquisa é riquíssima. A Natália disse, uns cozinham, outros costuram, uns lavam e uns escrevem. Eliana é mais que escritora. Ela é Rosa, é Mariano, é Moana, é Umbelina. O trabalho, além da força física e intelectual, atinge o espírito. Ai, que coisa linda! Que lindo, né? Que lindo, Natália. E Café com Livros comentou exatamente, li e me emocionei muitas vezes. E conta muito a história da minha mãe, Água de Barrela, pro Água de Barrela. Eliana, então a gente está fechando. Eu quero agradecer muito você ter aceitado o convite. Vou aproveitar para você comentar sobre o seu livro infantil também. Você está com ele aí? Mostrar aqui para o pessoal, dizer do que trata o livro. Peraí. Ó. Tá aí, pessoal. A Frondosa da Árvore, eu lancei pela Nandiala, e é uma história de afeto, né? De neta com avó, a avó penteando o cabelo da neta, que é uma história que todas nós temos, né? Da gente pentear o cabelo, desembaraçar, passar aquele óleo, indo mecha por mecha e trançando, e aí a gente sai assim para a escola, né? Com aquele com aquelas Maria Chiquinhas e tal, e volta toda descabelada de novo. E então é uma história legal, as meninas adoram e ficou bonito. Tem uma pessoa perguntando aqui se o crime realmente aconteceu. Não, gente, o crime é da minha cabeça. É ficção. Ficção, ficção. Não foi o que aconteceu, fala a verdade. Agora tem os personagens reais, né? Que é o intendente, a Lapinha, que é a cantora lírica negra. E hoje, num grupo que a gente tem, a gente estava conversando num grupo de WhatsApp sobre maquiagem, por causa daquela história lá do Big Brother, não sei o quê, da maquiagem. E os jornais davam assim, dizendo que ela tinha que passar uma coisa branca na pele para não ofender as plateias que a assistiam com a pele negra dela. Né? E assim, as notícias diziam, pesquisei na Gazeta do Rio de Janeiro e outras, né, que ela tinha uma voz belíssima e tal. Mas as plateias não podiam olhar para a pele negra cantando uma música lírica. Então o ser humano é realmente muito doido. E a Copa Frondosa da Árvore, voltando aqui, é um texto muito bonitinho, muito lindo. Ele fala assim desse momento, né, da gente cuidar um pouco da autoestima das nossas meninas, e de a Copa Frondosa é o cabelo, de tratar aquele cabelo, porque o cabelo é um símbolo muito forte para a nossa sociedade. A gente cresce ouvindo dizendo que o nosso cabelo é ruim, a gente cresce com essa dor de nunca se ver bela com a nossa natureza. A gente tem sempre que modificar a nossa natureza. E o que eu quis trazer para o afeto, né, com os mais velhos, é esse momento de valorização da sua beleza, da sua copa frondosa da árvore. Ah, lindo. Liana, então vou pedir para você deixar o convite para o pessoal ler o Água de Barrela e o Crime do Caso Valongo, para a gente poder encerrar essa live. Obrigado mesmo. Obrigada a vocês pela chance. Então, pessoal, quem ainda não leu Água de Barrela, por favor, leiam. Leiam o Crime do Caso Valongo também, de uma forma qualquer. São livros diferentes dentro de um mesmo tema, mas bem diferentes. Mas um completa o outro se a gente for pensar de uma forma mais profunda, né? São visões de um mesmo universo, coisas que nos formaram, coisas que estão em todos nós. Acho que essa ficção é muito necessária para que a gente possa trazer para o imaginário nacional os nossos personagens como seres humanos de verdade, né? Com defeitos, com todas as qualidades, enfim, né? Com toda a grandeza das pessoas que eles eram. Eles exigem isso da gente, né? Eles merecem. Beleza. Valeu, Eliana. Obrigado, pessoal. Fiquem bem. Abraço. Beijos!